Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Que maravilhoso poder cantarmos juntos, Vem Jesus. Essa noiva, como a Ana Kerly disse, está sendo adornada para encontrar-se com o noivo. E é com essa esperança que eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar e vamos nos apresentar a Deus agora, amém? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor, nós estamos gratos a Ti porque somos Teus, Senhor. Porque um dia o Senhor virá nos buscar e estaremos eternamente com o Senhor. Foi isso que o Senhor prometeu. Que o Senhor voltaria, o céu se abriria, o Senhor desceria dos céus com o som de trombetas, com anjos. Todos os olhos veriam o Senhor e o Senhor levaria para junto de si aqueles que são Teus. Essa é a nossa esperança, Senhor. Que esse Deus maravilhoso que está conosco nessa vida, que está conosco em cada momento dessa nossa vida e estará um dia eternamente conosco na vida eterna. Essa é a esperança da Tua igreja, Senhor. E nós Te bendizemos por isso. Então, nessa noite em que o Senhor, mais uma vez, prepara essa noiva para que ela se encontre contigo nos ares, adornada, preparada, santificada, purificada pela palavra. Envia a Tua palavra a essa noiva, Senhor. E que essa palavra prepare essa noiva para esse dia. E que essa palavra adorne essa noiva para esse grande dia. É o que nós Te pedimos. E tudo que é contrário a isso, seja silenciado, seja reduzido a nada, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, e o verso é o 8. Amém? Eu vou estar lendo hoje aqui na Nova Versão Transformadora. Está escrito assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, estávamos para morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se sentar. Certa ocasião, uma pessoa disse: eu sei que nesse mundo nós teremos aflições. O Senhor Jesus nunca prometeu que nós estaríamos aqui isentos de algum tipo de luta. Muito pelo contrário, Ele disse a nós que teríamos aflições nesse mundo. Mas a pessoa disse, mesmo sabendo disso, das aflições, de que Ele nunca nos isentou de lutas, por que tem momentos que dói tanto? Por que tem momentos que são tão difíceis? Não são difíceis, são muito difíceis. Por quê? A pessoa disse assim: talvez hoje seja esse o sentimento de você que está me ouvindo. Talvez esse questionamento esteja no coração de muitas pessoas no dia de hoje. Uma pergunta incômoda no coração que diz: por que, Senhor? Né? Por que o Senhor permite tantos sofrimentos em alguns momentos na vida dos teus próprios filhos? Por que o Senhor permite que nós venhamos passar por tanta coisa nessa vida
Existem pessoas que já enfrentaram tantas lutas que a gente diz assim, não, que fulano ali, misericórdia, de novo, Senhor, tem misericórdia. Até parece que o Senhor é injusto, tipo assim, Senhor, se eu estou, assim, movido de compaixão pelo irmão, o Senhor não tem compaixão, Jesus, né? Não é possível que esse irmão está passando por uma situação difícil novamente. A gente, às vezes, fica com essa pergunta incômoda no coração. Meu Deus, mas será que pelo fato de nós sermos seus filhos, não dá para aliviar nem um tiquinho, nem um pouquinho em alguns momentos? Em alguns momentos, será que não tinha como ser um pouco mais fácil do que está sendo? No primeiro capítulo de 2 Coríntios, o texto que nós lemos, nós encontramos nesse texto um caminho, uma resposta para os tempos de incerteza e calamidades que qualquer um de nós pode enfrentar. Ricardo Barbosa diz que nesse capítulo nós encontramos uma resposta para a noite escura que cada um de nós enfrenta. Sim, existe uma noite escura na vida de cada um de nós e isso é inegável. Eu tenho certeza que você, se não está vivendo, já passou por uma noite escura. Se não fosse assim, um salmo não nos diria, né, que a alegria virá pelo amanhecer. Ou seja, eu não sei se o que você está vivendo hoje em sua vida é como se fosse uma noite escura. Mas uma certeza eu tenho pelo próprio salmo, que o dia vem, essa noite vai passar, essa noite escura de dificuldades. O fato é que nesse capítulo o apóstolo está a contar à igreja sobre uma grande tribulação que ele está enfrentando, que ele descreve no próprio texto como uma tribulação além da nossa capacidade de suportar. Olha, ele descreveu isso tão forte, irmãos. Além da nossa capacidade de suportar. Daí a gente até pergunta, mas Senhor, o Senhor não falou que não enviaria nada que a gente não desse conta, mas ele diz do que ele está sentindo em relação àquilo que ele está vivendo no momento. O que ele sente em frente à situação é que é além da capacidade dele de suportar, é forte demais. Outra versão diz, acima das nossas forças. Eu enfrentei uma situação acima das minhas forças, ou seja, nada que eu vivi até hoje compara ao que eu estou passando agora. E olha que nós estamos falando do apóstolo Paulo, hein? Um apóstolo que falou uma vez para a igreja assim, olha, que ninguém mais me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um homem experimentado em situações difíceis. A Bíblia vai falar isso para nós, inclusive o próprio apóstolo relata isso em 2 Coríntios, no capítulo 11. Quando ele diz, muitas vezes, vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes ou açoites menos um. Os 40 açoites menos um é um tipo de punição que está registrada em Deuteronômio, que diz que quando o juiz determinava que uma pessoa fosse punida, ela deveria receber 40 açoites, 40 chibatadas. Mas o texto é bem claro de dizer, né? 40 açoites lhe dará, não mais. Então eles sabiam que era 40, não mais, não poderia passar. Então, os judeus, quando aplicavam essa punição, eles, com medo de perder a contagem, davam um a menos. Então, ele diz, eu enfrentei 5 vezes esses açoites, 40 menos 1. 5 vezes eu enfrentei essa punição. E ele conta ainda no texto, ele diz, 3 vezes fui flagelado, ou seja, torturado. Irmão, você já parou para pensar o que é ser torturado? 3 vezes torturado. 1 vez apedrejado. Você já parou para pensar o que é ser uma pessoa apedrejada? 3 vezes naufraguei. Meu Deus, que pânico. Você está em alto mar e naufragar. Ele diz, passei um dia e uma noite em alto mar. Misericórdia. Eu não sei nadar e não brinco com a água, porque eu falo que o mar é a piscina de Deus, não é a minha. Ele sabe muito bem como nadar ali, eu não. Enfim, ele diz, eu sofri perigos nos rios,
perigo dos ladrões, perigos nas inúmeras viagens, perigos por parte de alguns irmãos da minha própria estirpe, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, ainda tem essa, perigo dos falsos irmãos. Como se não tivesse mais nada para ter de perigo, ainda tem um perigo dos falsos irmãos. E mais ainda, fadigas e duros trabalhos, e numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. Meu Deus, eu pensei, era um perigo andar com Paulo. Vai que numa dessas aí você está junto e vai na onda. É claro que não, mas eu estou querendo dizer para você é que ele enfrentou muitas situações difíceis. E ele pode falar nesse momento sobre essa situação, essa tribulação, que é muito além das forças que ele tem. Aqui ele está chegando, ele está dizendo no texto que ele chegou a pensar que morreria. Porque aquele sofrimento estava além da capacidade humana de suportar. Era realmente o fim. Ele não via nada além daquilo. E olha, como eu disse para os irmãos, é um homem muito experimentado no sofrimento. Vocês não consideram? A gente não chega nem aqui, né? Na unha dele, porque a gente com uma coisinha, a gente já está, Senhor, tem misericórdia. Ele mesmo diz, fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, não tinha outra, sabe? Outra esperança naquele momento. O que eles viam diante deles era realmente a morte, ou seja, de tudo que eu já vivi, gente, que não foi pouca coisa, dessa vez, ou seja, quando aquele ditado vem assim, pior que tá, não vai ficar, não vai nessa não, tá? Essa máxima do Tiririca já caiu há muito tempo, quem estava falando isso era o Tiririca, tá? Só que o Tiririca é um comediante, a vida real não tem nada de comédia, né? Então, pior que tá, pode ficar, e ele está dizendo, gente, eu já vivi muita coisa, e eu cheguei a um momento que eu disse, foi o mais difícil. Quantas situações difíceis da vida nós enfrentamos e compactuamos e compartilhamos do mesmo sentimento do apóstolo. Eu não sei qual situação você está vivendo nesse momento, mas eu quero falar sobre o que você sente. Talvez o que você está vivendo agora é muito diferente daquilo que o apóstolo viveu, mas o sentimento que evoca, o sentimento que brota, o sentimento que surge é o mesmo, o sentimento de que é o fim, o sentimento de que acabou, de que não tem mais nada para fazer, que já não tem remédio. É aquele ditado que diz, o que não tem remédio já foi o quê? Remediado, ou seja, não há recursos. O sentimento de que não há mais saída. A situação pode ser muito diferente da dele, mas talvez o sentimento seja o mesmo. O sentimento de que não tem mais nada a fazer. Paulo não nos conta sobre o que ele está passando, né? Ele está falando só sobre o que ele está sentindo frente à situação. O que realmente despertou no apóstolo esse sentimento de achar, de se sentir além da capacidade humana de suportar a situação, nós não sabemos. E, na verdade, quando ele escreve o texto, ele não está preocupado em nos contar o que está acontecendo. A preocupação do apóstolo é exatamente de relatar o significado que aquela experiência teve na vida dele. É isso que importa. E é isso que ele quer transmitir àquela igreja. Sabe, irmãos, a doença e o sofrimento no mundo antigo eram normalmente entendidos como um sinal do desprazer do Senhor em relação a uma pessoa. Então, a gente vê isso ali na história de Jó. Foi dessa forma que os amigos interpretaram tudo aquilo que ele estava vivendo. Certamente, Jó fez algo, né, que desagradou o Senhor e o Senhor está descontente com ele. Por isso essa dor e por isso esse sofrimento. E por isso essa calamidade. Mas no Novo Testamento, essa mentalidade também está presente. Quando nós lemos João, no capítulo 9, os versos de 1 a 3, João diz o seguinte: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, era uma mentalidade que também estava presente ali na igreja do Novo Testamento.
ali no meio do povo judeu. Não é algo restrito apenas a Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, não. É uma mentalidade que está presente na cultura daquele povo, de que se alguém está sofrendo é por causa de algum pecado, é por causa de algum erro. E por isso, seja o que for que o apóstolo esteja enfrentando, seria muito mais fácil para os seus inimigos, aqueles que eram seus opositores, para aqueles que tinham inveja dele, porque ele enfrenta isso, ou até mesmo para os irmãos, pensar que ele estava sendo punido por alguma coisa. É punição de Deus. Isso aí só pode ser a mão de Deus pesando. Tem gente que gosta dessas expressões, né? Ah, a mão de Deus é pesar. E isso é a mão de Deus. Um homem com tanto histórico de sofrimento só poderia estar fazendo alguma coisa muito errada, as pessoas poderiam dizer, né? Que isso? Mas com tanto histórico de sofrimento, deve pisar na bola, deve fazer alguma coisa escondido. Ah, é assim, ó, ninguém vê não, mas Deus vê tudo. Tem gente que tem essa visão, né, tão equivocada das coisas. O Senhor diz em Samuel que o Senhor, ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, que pode muito bem ser maquiado, mas Deus vê o interior. Ele sabe o que se passa dentro de você. Ele sabe a dor que está no seu coração. Ele sabe a situação, as dúvidas, os incômodos que estão dentro de você, porque Ele não vê como nós vemos. Ele vê aquilo que realmente está dentro de nós. E talvez você também pense que não, mas pensa desse mesmo jeito. Quando você pensa assim, ah, Deus, eu enfrento essas coisas tão difíceis na vida, deve ser porque eu sou menos amado por Deus. Quando você pensa assim, você está achando que Deus trata você por mérito, por merecimento. Aí eu não mereço tanto o amor de Deus, por isso que Ele me ama só um bocadinho, sabe? Ele me ama assim, só uma amostrinha grátis, para me saber como que é bom ser amado por Ele. Tá? Quando você pensa que tem menos na vida, porque certamente o seu passado foi um passado que desagradou o Senhor, e por isso a sua vida não vai para frente, ou você tem pouco, é por causa de um dia, aquilo que você fez, você está pensando do mesmo jeito. Que o Senhor se relaciona conosco por merecimento, e nós sabemos que não é assim. Se o Senhor se relacionasse conosco por merecimento, nós não mereceríamos nada, irmãos. Porque o relacionamento conosco que o Senhor tem é extremamente gracioso, é por graça, é favor e merecido. Isso prova o seu amor para conosco. E isso é para dar glória a Ele, porque é o amor dEle que é tão grande assim, que nos faz indignos que somos, dignos desse amor. É a graça dEle. Mas Paulo escreve àqueles irmãos e diz, irmãos, não pensem assim. Não é isso que as situações difíceis, as calamidades, os problemas querem dizer para você que você é menos amado ou que Deus está te punindo. Não é isso. Eu não quero que vocês pensem que frente aos reveses da vida e às dificuldades que todos nós enfrentamos, né, existe uma punição de Deus que vocês estão recebendo que merecem. Não é isso. Nem tudo se explica pela lei da semeadura, irmãos. Sabe, essa lei da semeadura, ela é válida, o que você planta, o que você colhe, mas nem sempre. Essa regra, essa lei da natureza, ela é válida. Quantas vezes você recolheu de onde você não plantou? E isso foi por causa da misericórdia do Senhor, foi por causa da graça dEle. Então, nem tudo se explica pela lei da semeadura. Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos assim, olhem para mim e vejam que como vocês eu também enfrento momentos desesperadores, mas isso não quer dizer que Deus esteja bravo ou aborrecido com vocês. O que vocês precisam aprender quando enfrentam situações difíceis é que Deus quer que vocês confiem nele de uma forma completa. Quando Deus permite uma situação, irmãos, difícil, quando o Senhor permite uma situação para além da sua capacidade humana de suportar, você entende assim, você sente dessa maneira, é para que você aprenda a confiar em Deus de maneira completa. E confiar no Senhor de maneira completa quer dizer que nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos. Enquanto confiamos em nós mesmos, nós não confiamos no Senhor de uma maneira completa. Enquanto confiamos em qualquer outro braço humano, nós não confiamos no Senhor
de uma forma completa. Mesmo diante da sentença de morte, como ele mesmo descreve o seu sofrimento, essa situação difícil serviu para que ele aprendesse a não confiar em si mesmo, mas a confiar no Senhor. E é o que ele deseja que os irmãos aprendam ao enfrentarem dificuldades. Ele diz no verso 9, de fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Aleluia! O que Paulo quer muito transmitir àquela igreja é o significado de tudo aquilo que aconteceu com ele. O que significa essa experiência dolorosa para mim, irmãos? É o que ele quer que os irmãos entendam, a mesma coisa, o mesmo consolo, conforto, consolação que ele recebeu de Deus, é o mesmo que Deus vai usar para consolar a igreja e os irmãos consolar tantos outros. O significado é que no meio da tribulação, o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos conforta, que nos consola, Ele nos leva a deixarmos de confiar em nós mesmos e Ele nos leva a aprendermos a confiar em Deus, mesmo que a morte seja certa. Sabe por quê? Porque Deus ressuscita mortos. Mas e se morreu, irmão? Não preocupa. Se morrer e o Senhor tiver propósito, vai ser um milagre daqueles. Vai ressuscitar. E de qualquer forma, se estamos no Senhor, ressuscitaremos. Isso é certo. Aleluia. A minha oração, sabe, ao Senhor nessa noite, é que você que está ouvindo essa palavra se permita ser guiado pelo Espírito Santo dentro dessa situação de vida que você está vivendo. Deixa Deus te guiar dentro dessa situação que eu não sei qual é, sabe? Talvez desafiador ou não. Eu não sei, ou talvez você nem diz assim, não existe nenhuma situação. Deus está já te ensinando, porque você não sabe do futuro. Deixa o Senhor, através do Espírito Santo, guiar você dentro dessa situação que você está vivendo hoje. Talvez você me diga, eu não estou vivendo nenhuma situação difícil, mas deixa Ele te preparar para os momentos difíceis da vida. Porque Ele vem para todos nós. Não tem como fugir disso. Essa talvez seja uma das maiores razões porque Deus envia-nos o sofrimento. É para nós olharmos para cima. Sabe? Deixa eu te falar, se você está vivendo a sua vida, tão ao seu jeito, tão à sua maneira, confiando tanto em você mesmo, que Deus permite que situações difíceis venham para você parar um momento e olhar para o alto, para você se tocar em algum momento e olhar para cima. Está entendendo? Olha para o alto, em algum momento Ele permite, porque Ele quer nos atrair a Ele, sabe? Ele sabe o quanto nós estamos distantes. E Ele permite para que nós venhamos olhar para cima e falar, opa, não estou sozinho, hein? O Senhor está comigo. Ele permite situações difíceis para que você olhe para cima e ao mesmo tempo que o contempla, olha para as suas mãos e diga, Senhor, meus recursos são limitados, mas os seus são ilimitados. Os meus recursos são poucos, mas eu olho para o Senhor e vejo recursos que eu não imaginei que eu teria. Ele permite para que a nossa visão seja ampliada. Para que a nossa visão seja, sabe, focada, iluminada. Porque a Bíblia diz sobre isso que Ele resplandece sobre nós a luz do seu rosto. Sabe, eu não sei em qual trevas você pode andar, em qual momento da sua vida você se sente tão em trevas, porque não sabe como fazer e nem o que fazer. Eu só sei de uma coisa, quando você olha para Ele, você é iluminado pela luz do seu rosto. E isso é maravilhoso. Portanto, deixe o Espírito Santo te conduzir dentro dessa situação que você está vivendo hoje, seja ela boa ou não. Deixa Ele te conduzir. Permita que o Espírito Santo leve você a confiar em Deus, mesmo quando a situação diz que não. Não é assim que diz a música? Quando tudo diz que não. Você pode cantar?
tua voz me encoraja a prosseguir. Cante com fé. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Eu quis cantar essa canção porque na hora que eu estava escrevendo, os hinos começaram a vir, sabe? Enquanto eu escrevia e meditava, os hinos começaram a vir. Parecia que eu ia ministrar o louvor. O verso 10, o apóstolo diz: Ele nos livrou de um perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Ora, irmãos, o apóstolo não está aqui falando de alguém que não seja capaz de fazer. God's able, Ele é capaz, Ele é poderoso. Nós não estamos aqui falando de um amador, de um novato, de um aprendiz, de alguém que está iniciando, que precisa realmente provar para alguém que sabe alguma coisa, não. Nós estamos sendo chamados a confiar naquele que é absolutamente poderoso para fazer. O apóstolo diz: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Essa é a sua confiança. E essa é a absurda diferença que o Espírito Santo faz na nossa vida quando Ele está nos guiando em cada situação. Essa é a absurda diferença que Ele nos faz. Sabe por quê? Ele nos leva a escolher a esperança como princípio para enfrentar a calamidade e a dificuldade. Ele nos leva a escolher a esperança. O Espírito nos leva a escolher a esperança para enfrentar o tempo difícil. É o chamado do Espírito Santo a nós nessa noite, é a termos esperança. O título dessa mensagem é: A Esperança é a Resposta de Deus. Repita comigo: a esperança é a resposta de Deus. Tem uma música que eu gosto, da Ana Paula. Ela também veio na hora que eu estava escrevendo. Diz: a esperança para o perdido. Né? Como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão, abandonado, o seu tronco morrer, há esperança para você. Né? Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Aleluia! A esperança para você que se encontra perdido, quem sabe cortado, deixado de lado, deixado fora, abandonado. Ao cheiro das águas você brotará novamente. Essa é a esperança do Senhor. A resposta de Deus para nós é a esperança. É a esperança, por isso você pode crer.
naquele seu familiar que está tão longe nesse momento e distante. Parece um galho que foi cortado, um tronco cortado, parece que pela raiz e abandonado. Olha a esperança. A esperança. Otimismo e esperança são coisas completamente diferentes. Sabe, o otimismo é a expectativa que as pessoas têm de que aquilo que está ruim vai melhorar. Sabe? Não, está ruim, mas vai melhorar. Ah, glória a Deus, 2020 está acabando, aleluia. Vamos virar essa página, Jesus, da nossa vida. Essas páginas, né? Porque são 365 dias. Senhor, glória a Deus. Aí você fala assim, né? Não, aleluia, 2020 vem aí, a vacina está chegando, a cura, o coronavírus, ele vai virar com a gente, mas ele não vai prevalecer, né? A gente crê, porque o ano está acabando e ele vai virar junto, não vai ter jeito. A situação vai junto também, não vai ter jeito de deixar em 2020, vai ter que encarar, vai ter que enfrentar, sabe? Cada um de nós experimentou esse ano de 2020 de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que tem experiências aqui muito profundas nesse ano, mortais até. Para uns um ano foi bom, teve desafios, mas foi um ano bom. Para outros o ano foi muito difícil, para outros o ano foi, sabe, beirou o insuportável. Existe um desafio que foi lançado a toda a humanidade com essa pandemia. Você pode ter experimentado o ano de 2020 diferente. Claro, somos pessoas diferentes, situações de vida diferentes, mas uma coisa é comum a todos nós. O desafio dessa pandemia foi para toda a humanidade. E o otimista está aí, no ano que vem a vacina, e vai acabar o coronavírus, e a vida vai voltar ao normal. Esses dias eu ouvi um moço falando assim, olha, a vacina pode ser desse tamanho e dessa grossura que eu tomo. Aí é o otimista, irmãos, vai dar certo, tá ruim, mas vai melhorar, né? O outro vai dizer assim, você acredita nessas vacinas? Vacina da China? Pois eu não tomo. O otimista fala, não, para com isso, né? Nada de negatividade, vai pesar, mau agouro, pensamento positivo, vamos lá, vai dar tudo certo. É o otimista para o ano de 2021, né? Agora, sabe, o otimista acredita que tudo vai melhorar. Tudo que está ruim vai melhorar. Mas como eu disse para vocês aqui, a esperança é a resposta de Deus para nós. É a esperança. A esperança é diferente do otimismo. Ela não se define como uma crença de que aquilo que está ruim vai melhorar. Não, isso não é esperança. A esperança é confiarmos. A esperança é a confiança que depositamos em Deus. Preste atenção, a esperança é a confiança que depositamos em Deus, que irá cumprir as suas promessas e realizar os seus propósitos, independente se a situação estiver ruim ou não, Ele vai fazer. Essa é a esperança. Não precisa melhorar, entendeu? Ele vai cumprir. A esperança é a nossa confiança depositada no Deus que vai cumprir as suas promessas, que vai realizar os seus propósitos. Se a situação continuar ruim ou não, Ele vai fazer, Ele vai cumprir as suas promessas. A esperança não nos decepciona. Não nos decepciona. Como será o amanhã? Essa pergunta não se cala. Como será? Como será 2020? Eu não sei. Nós não temos o controle do futuro. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Nós podemos conjugar o verbo. Eu não sei, você não sabe, ele não sabe, ela não sabe, nós não sabemos, nós não sabemos. Ninguém sabe como será o futuro. Ninguém. Mas nós temos uma resposta para ele. E essa resposta é a esperança que Deus nos dá. Essa esperança não nos decepciona. Eu não sei o que me aguarda nem amanhã, irmãos. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Eu falei com o Alexandre assim, você podia me levar, né, num lugar sábado. Ele disse, eu não sei se eu vou estar viva. Eu falei, para com isso. Para com isso, porque isso aí você está querendo me dar um nó. Ele está lá em casa escutando, mas que eu chegar lá já vi que vai ter sermão. A minha mãe também não gosta quando eu falo dela, não. Irmãos, não temos o controle do futuro. Não temos. Mas nós temos os meios para responder ao futuro.
Eu não sei como será 2021, não sei como será amanhã e nem o mês que vem, quando o novo ano chegar, eu não sei, mas o Senhor já me deu o meio para responder a Ele, e é a esperança, é eu colocar minha confiança nele, que Ele vai cumprir as suas promessas. É eu colocar minha confiança nele, porque Ele vai cumprir os seus propósitos. Se tiver ruim, pior ou melhor, não interessa. Quando nós enfrentamos as dificuldades, nos vemos rodeados de incerteza, nós podemos responder esse momento com a esperança, pela fé no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ai, eu adoro essa expressão. O Deus de toda consolação, toda consolação. Você pode abrir seus braços, olhar para o alto e dizer: Deus de toda consolação, que nos consola, que nos conforta. Ah, eu não sei como será o amanhã, mas eu tenho certeza que Deus estará lá, trabalhando através das coisas estranhas que possam parecer para nós, trabalhando nas coisas problemáticas que poderão estar acontecendo. Então, nessa noite, ouça a voz do alto a te dizer: confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu repito mais uma vez: ouça a voz do alto. Ouça a voz que vem de lá do alto a te dizer: confia em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor, porque independente do que te aguarda, Ele cumprirá as suas promessas e realizará os seus propósitos. Paulo, no primeiro capítulo de 2 Coríntios, nomeia outras razões pelas quais nós sofremos. Mas nessa noite eu destaco, para que você tenha esperança nele. Nós passamos por situações difíceis para que aprendamos a ter esperança não em nós mesmos, não em qualquer outro humano e nem em qualquer outra situação, mas em Deus. Você pode escolher nessa noite ser otimista. Ah, não, eu sou otimista, eu quero acreditar que tudo vai melhorar, que as coisas ruins vão ficar boas. Tudo bem, não tem problema. Mas a esperança é a resposta de Deus para nós. Se as coisas melhorarem ou não, Ele vai cumprir as suas promessas e o seu propósito na nossa vida. A esperança mantém a nossa vida firmada em Deus. A esperança. A esperança. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Deus tem o poder, e eu quero assim encerrar nessa noite te dizendo isso. Deus tem o poder de tirar você dessa situação que você está vivendo hoje. Ele tem. Ele é poderoso. Mas Ele quer te ensinar a confiar nele nessa situação que você está vivendo. Você está entendendo? Ele pode te tirar absolutamente de lá e te transportar para um outro lugar. Mas Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar a confiar nele nessa situação. A se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo nessa situação que você está vivendo. A esperança é a resposta de Deus. A resposta de Deus para hoje e a resposta de Deus para 2021. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Eu não sei, sabe, qual é a situação. Eu não sei se o Senhor quer te preparar para algo. Eu sei de uma coisa, que a esperança, lembre-se disso, é a resposta de Deus. Amém? Senhor, essa palavra nessa noite eu sei alcança muitas pessoas, muitas famílias, em muitos lugares. Quando e como essa palavra chegar, que o Senhor possa estar tocando em pessoas, como o Senhor está movendo aqui nesse lugar, nessa noite. Senhor Jesus, que o Teu Espírito faça nos recordar dessa palavra, de que as promessas do Senhor merecem confiança, as Tuas palavras merecem crédito. Nós podemos descansar naquilo que o Senhor diz para nós, mesmo que o cenário seja para além das nossas capacidades humanas de suportar, seja esse o sentimento que evoca de que não vamos dar conta, mesmo que o cenário seja de desesperança total, de terra seca, rachada, sabe, como deserto, sem vida. Ah, Senhor, Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Tu és a vida, e o Senhor traz a vida, até mesmo aqueles que estão mortos, Senhor. Por isso a esperança, e o Seu povo que está aqui nessa noite reunido, deposita sua confiança no Senhor.
Sim, olharemos para o amanhã com os nossos olhos fitos no Senhor, porque escolhemos confiar em Ti. Olharemos para 2021, não desiludidos, desesperançados, não abatidos, não destruídos, porque temos o Senhor e será um ano, mais uma vez, em que o Senhor fará cumprir a Tua vontade na nossa vida. Nada irá impedir os Teus propósitos, Senhor. Nada. Por isso, levanta nessa noite um povo que determinou no seu coração confiar no Senhor absolutamente. Pois Tu és a resposta, a nossa esperança, a nossa confiança é a resposta, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Cumpra o Teu querer nas nossas vidas, em Teu nome. É o que pedimos ao Senhor. Amém e amém. Nós vamos encerrar. Vocês vão ver o Betel News depois da bênção apostólica. E sábado que vem haverá aqui na Igreja Batista Betel o culto dos jovens. Então você jovem, não fique na sua casa. Venha celebrar o Senhor, venha adorá-lo. Você que está podendo caminhar por aí, fazer as suas coisas, então venha à igreja, nada te impede. Venha adorar o Senhor nesse culto que você nem sabe se vai ser o último. Amém? Então vamos orar agora. Convido vocês a ficarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor e logo depois vocês vão ver o Betel News. Amém? Amém. Muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Porque o Senhor, Deus, é que vem nos mostrando o caminho a seguir. É o Senhor, é o Teu Espírito. Tu és o Mestre. Tu és o grande. Tu és aquele que veio nos ensinar todas as coisas, Espírito Santo. Então, ensina mesmo ao Teu povo todas as coisas. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja do Senhor e a igreja reunida diga amém. Amém. Fique em paz e vá em paz. Que o Senhor te abençoe.